Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como que te esperamos. Como cantamos aqui no Salmo 33, versículo 22. Abramos nossas Bíblias, irmãos, no livro do Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17. Acompanhe a leitura dos versículos de 8 a 16. E antes da leitura, eu quero dar o título da mensagem. E o título da mensagem é O Segredo da Vitória. O Segredo da Vitória. E eu quero fazer uma observação. As aplicações eu vou fazer mais direcionada à igreja de Petrolândia, dada a circunstância da posse do novo pastor hoje. Mas todas as igrejas aqui representadas, sinta-se, exortadas pelas aplicações também. Se aplica para a Petrolândia, aplica para qualquer outra igreja. Segredo da Vitória. Versículos de 8 a 16. Acompanhe a leitura, por favor. Êxodo 8, 17, de 8 a 16. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cimo do outeiro e o bordão, a vara de Deus, estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hu subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, Amaleque prevalecia. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hu sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Vamos orar. Não desmarque o texto, por favor. Ó Deus bendito, eis-me aqui, estou em tuas mãos. Teu povo ansioso, Senhor, de receber a tua palavra, desejoso também de receber a tua palavra. Há muitos que estão cansados pela viagem, pelos trabalhos que tiveram que fazer ainda no dia de hoje, e até por não ter ainda se alimentado. Mas rogamos ao Senhor que tu fortaleças o Espírito com a exposição da tua palavra, e como ela mesma diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que isso seja uma verdade em nossas vidas aqui. Possamos nos alegrar e dizer como Jesus disse: uma coisa eu tenho para fazer. E o meu desejo não é outra coisa senão agradar a Deus. Assim como Ele se colocou em tuas mãos, dizendo: seja feita a tua vontade. Que as nossas vidas estejam entregues aqui. Que essa palavra venha ferir os nossos corações, despertando-nos para um compromisso como igreja, como indivíduos, e assim possamos enfrentar as nossas batalhas espirituais
até chegarmos na terra gloriosa. Dê-me a graça, Senhor, de expor a tua palavra com fidelidade, com sabedoria, clareza, simplicidade. Assim te oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, aqui, texto lido sobre uma batalha, mas precisamos entender um pouco o contexto desse texto, desse episódio. Então prestem atenção. Quando os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, os primeiros inimigos que eles enfrentaram, depois da travessia do Mar Vermelho, os primeiros inimigos que eles enfrentaram não eram externos, mas internos. A luta deles, nesse momento, foi uma guerra interior, travada em cada coração daquele povo israelita. Volte um pouquinho aí para o capítulo 15 de Êxodo e veja como essa luta foi interna e como ela foi travada em cada coração. Versículos 22 a 25. Fez Moisés partir, versículo 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho. Então, aqui é aquele momento em que o povo já atravessou o Mar Vermelho. E agora, eles vão seguir jornada a partir daí. E saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos em uma ordenança, e ali os provou. Essa é a primeira prova do povo depois da travessia do Mar Vermelho. Logo adiante, bem pertinho, estavam as fontes de Elim. Mas o povo não confiou em Deus e começou a murmurar, começou a se queixar. Não passou na prova que Deus lhes deu. Capítulo 16, os versículos de 1 a 5. Eles chegam às fontes de Elim, ficam saciados de água, mas surge um outro problema. Versículos de 1 a 5. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. 45 dias só, meus irmãos. Depois que saíram da terra do Egito. Grave bem isso. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Muito bem. Deus vai dar o maná, antes do maná das codornizes, né? Eles comem carne à vontade, como eles queriam, até vomitarem, né? E aí, agora no capítulo 17, que é o ponto que nós vamos trabalhar, os versículos de 1 a 8, de 1 a 7, formam o contexto. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim,
fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei com este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão, preste bem atenção nesse detalhe. Leva contigo em mão o bordão, a vara, né? Com que feriste o rio, e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá a água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram ao Senhor, dizendo, preste atenção, está o Senhor no meio de nós ou não? Percebam, eles tinham contendido com Moisés e não haviam confiado em Deus para provê-los. Agora, Deus vai enviar os amalequitas para contender com eles. É nesse contexto, meus irmãos, de desconfiança, de murmuração, de incredulidade das ações de Deus, que eles estão contendendo com Moisés. E agora Deus vai enviar os amalequitas. Meus irmãos, é sempre assim. Agora eles vão experimentar a guerra no exterior. Olha, as guerras no exterior são a punição justa para os descontentamentos e a incredulidade do coração. Versículo 8 agora, 17:8. Então veio Amaleque, sem que houvesse qualquer provocação aqui de Israel, e pelejou contra Israel em Refidim. Não sabemos, meus irmãos, a razão precisa para o ataque amalequita. Se era para preservar o oásis que ali havia, se estava com medo do povo, aquela grande multidão que estava atravessando as suas terras, não sabemos. Porém, o livro de Deuteronômio esclarece que o ataque foi covarde e vil. Esse texto precisamos ler. Deuteronômio 25, 17 a 18. Não desmarque Êxodo, por favor. Aqui temos noção de como foi o ataque amalequita. 25, versículos 17 e 18. Acompanhe a leitura. Deus falando com Moisés: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito. Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda. Traiçoeiramente e covardemente. Atacou quem? Todos os desfalecidos, aqueles mais fracos, que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Os amalequitas não temeu atacar um povo que era guardado sobrenaturalmente por Deus. E eles tinham conhecimento disso. Eles sabiam o que Deus fez lá no Egito em favor desse povo. Eles sabiam que Deus abriu o mar vermelho em cuidado deste povo.
E agora eles traiçoeiramente, covardemente, atacam o povo de Deus. Daí o texto dizer que eles não temeram a Deus. E tem mais, meus irmãos. Os amalequitas eram descendentes de Esaú. Está lá em Gênesis, no capítulo 36, versículos 12 e 16. O que torna o ataque ainda mais abominável, pois agridem o próprio irmão. É importante notar que esta é a primeira vez que Israel se vê em luta com um inimigo exterior. Certo? Até esse momento, o Senhor havia pelejado por eles. Lembra-se quando eles estão na iminência de atravessar o Mar Vermelho? Moisés diz para eles: fiquem tranquilos, estou parafraseando aqui. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Eles não tiveram que levantar uma arma sequer para derrotar o exército egípcio. Foi o Senhor quem lutou por eles. Agora, meus irmãos, pouco mais de 2 meses do livramento do Mar Vermelho, é dito ao povo: vocês terão que lutar. Versículo 9. Os amalequitas estão atacando. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens dentre os milhares de Israel. Josué devia escolher os homens mais fortes, mais corajosos e mais valorosos. E sai e peleja contra Amaleque. Olha, meus irmãos, preste bem atenção a isso. Josué tem apenas um dia para reunir seu exército e prepará-lo para o ataque. Mas ainda assim conseguiu. Aqui já de cara tiramos uma grande lição. Quando meios de ajuda são colocados ao nosso alcance, Deus espera que os usemos. Mas isso deve ser feito em total dependência dele. E a gente vê isso na sequência do texto. Moisés diz para ele: sai e peleja contra Amaleque. Amanhã, se mostra a dependência de Deus aqui, viu? Estarei eu no cimo do outeiro e o bordão, a vara de Deus, estará na minha mão. Bom, Moisés subiu ao cume do outeiro e colocou-se ali, provavelmente de maneira a ser visto por Israel. Mentalize a cena comigo. Ele sobe o alto monte, né? E ali ele se localiza de modo que podia ser visto pelos israelitas que estão lutando no vale. Ali ele segurou a vara de Deus na sua mão, o instrumento do poder divino. Lembre-se que todos os milagres que Deus ordenou Moisés fazer, né, Moisés teve como instrumento lá na sua mão a vara de Deus. Aquela vara é o símbolo da promessa do pacto de Deus com o povo. O povo está desconfiando de Deus. E Moisés sobe o monte e mostra a vara, como a dizer: Deus está conosco na batalha. A batalha não seria fácil. Os israelitas sem experiência de batalha. Essa é a primeira guerra que eles vão travar. Uma massa de ex-escravos, né, saindo do Egito. O armamento que eles tinham deve ter sido aqueles que eles capturaram dos egípcios, né, sem grandes experiências de batalha.
vai lutar com um povo extremamente experiente em batalhas. E a vara, meus irmãos, lembrem, fora o instrumento dado por Deus para que Moisés mostrasse a Faraó e a Israel o poder de Deus e a certeza da sua presença com o povo. Está entendendo o simbolismo agora de Moisés levantar essa vara diante do povo? É por isso que Moisés levanta a vara em direção a Israel, para animá-los na batalha. Moisés, nesse instante, está lá no topo da colina, numa postura de oração, meus irmãos. Ele está de pé, com os braços erguidos para Deus, e numa das mãos segurando a vara. Ele está se posicionando como representante de Deus e intercessor de Israel. A vara foi erguida como uma bandeira para incentivar os soldados que podiam olhar para o alto e dizer: ali está a vara, ali está a mão que a usou quando grandes coisas foram realizadas para nós no Egito. A vara também, meus irmãos, está levantada em direção a Deus, como se estivesse pedindo a Deus que mostrasse seu poder salvando seu povo. Agora, é interessante você entender isso. Moisés considerou que os esforços mais árduos daqueles que estão ali na batalha no vale precisavam ser auxiliados por intercessões sinceras. Só assim eles poderiam obter a vitória. Nesse espírito, Josué fez o que Moisés havia ordenado. Foi combater os amalequitas. Então prestem atenção à figura. Josué está batalhando no vale e Moisés orando no topo. Isso nos ensina que durante a batalha, alguns são mais qualificados para empunhar a espada, outros para orar. E é interessante, meus irmãos, essa primeira batalha, ela é significativa. Porque o povo precisava aprender a confiar no Senhor nessa primeira batalha, porque eles iam enfrentar tantas outras até chegar à terra prometida. E a coisa era mais ou menos assim. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele baixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Ur pegaram uma pedra e a puseram perto dele para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés para que eles permanecessem levantados. Desse modo, os braços de Moisés ficaram levantados até o pôr do sol. E assim, Josué, ali no vale, batalhando, derrotou completamente os amalequitas. Aí vem a pergunta: onde está o segredo da vitória deles? Quais foram os princípios que eles usaram para obter a vitória? O desafio dos irmãos nesse instante é procurar conhecer os princípios que deram a vitória a este povo e aplicá-los à vida da igreja. Porque esta batalha
física, ela representa todas as batalhas espirituais do povo de Deus até chegar à terra gloriosa. E como igreja, se queremos a vitória, temos que aprender a usar os princípios dessa batalha. Quais são esses princípios? O primeiro princípio que pode tornar uma igreja vitoriosa, aplique isso agora para a sua igreja, minha igreja vitoriosa, é, em primeiro lugar, a compreensão que cada irmão deve ter de que faz parte de um todo. Que faz parte de um todo. Essa compreensão é fundamental. E eu vou até repetir. Esse é o primeiro princípio que pode tornar uma igreja vitoriosa. A compreensão que cada irmão deve ter que faz parte de um todo. Vejam os versículos 11 e 12. 12 apenas a parte A. Quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, Amaleque prevalecia. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Percebam. Não lemos que as mãos de Josué estivessem cansadas na luta. Mas as de Moisés estavam cansadas na oração. Isso é impressionante, meus irmãos. Porque a Bíblia diz que até o dia da morte de Moisés, ele não perdeu a sua força natural. Está lá em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 7. A conclusão que a gente chega é que a causa do cansaço não era física. Então, irmãos, aprendam uma lição. Quanto mais espiritual for qualquer serviço, maior possibilidade teremos de fracassar e perder forças em meio à sua execução. Veja a sequência, versículo 12, parte B. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou, venceu a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Meus irmãos, preste atenção. Analisando esses versículos aqui, vemos que há uma diversidade de funções. Se não vejamos, há um líder. Quem é esse líder? Moisés. Há assessores, Arão e Ur. E há militares, Josué e os soldados. Todos estão juntos para uma só obra. E aqui eu quero fazer uma pergunta. Qual é o mais importante nesta batalha? Alguém diria, é Moisés. Sim, quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Aí outro pode argumentar, ninguém aguenta ficar muito tempo com as mãos levantadas. Veja que quando Moisés ia cansando e as mãos baixando, Israel perdia. E se não erguessem as suas mãos? Tem razão, tem razão. Então não é Moisés o mais importante nesta batalha. O mais importante é Arão e Ur, porque eles providenciaram um banquinho em forma de pedra, e Moisés ficou o restante do tempo sentado e eles dois segurando as suas mãos. Moisés conseguiu ficar o dia inteiro com a sua mão erguida por causa de Arão e Ur. Tem razão, não era tanto Moisés.
o mais importante. Mas Arão e Mas outro pode dizer, sim, mas e se Josué e os guerreiros não descem duro lá embaixo lutando? Ah, tem razão. Não é Moisés, Arão e Então Josué e os guerreiros são os mais importantes nesta batalha. Mas outro pode dizer, sim, Josué e os guerreiros estavam batalhando lá embaixo. Mas quando as mãos de Moisés cansavam, eles perdiam. Percebem? Podemos ficar num círculo vicioso. Então, irmãos, o mais importante não é Moisés, o mais importante não são Arão e nem os guerreiros. Cada um tinha uma tarefa a cumprir. Cada um aceitou a sua responsabilidade. Cada um se desincumbiu eficientemente do que tinha que fazer. Eles compreenderam que o fracasso de um seria o fracasso de todos. E que o acerto de um seria o acerto de todos. O que estava se desenrolando não era a causa de Moisés. Não era o prestígio de Moisés como líder. Nem a capacidade de Arão e de socorrerem a Moisés. O que estava em jogo, meus irmãos, era a glória de Deus. Era a sobrevivência do povo. Era a sua vitória. Então percebam, o texto não nega que um bom líder pode conduzir o povo à vitória. Mas o texto também mostra que um líder sem auxiliares competentes e dispostos não é nada. E vai mais além. O texto mostra que mesmo com determinação e com auxiliares competentes e dispostos, mas sem o envolvimento de todos, também não vai a ponto nenhum. Notem que Moisés ficou na frente da luta, levantando as mãos aos céus, mas ele não podia continuar assim, sem a ajuda do povo de Deus. Meus irmãos, o povo de Deus segura as mãos dos ministros, orando por eles. Portanto, fica esta grande lição para os irmãos. Um pastor, vocês que estão recebendo um pastor hoje, entenda isso. Um pastor fica na frente do povo de Deus, liderando e lutando. Mas sem a ajuda do povo de Deus, ele vai se cansar e enfraquecer depois de um tempo. Ele precisa da ajuda do povo de Deus para continuar. A obra é de todo o povo de Deus. O encontro de Israel com os amalequitas é uma figura da igreja em sua batalha espiritual. Libertos do Egito, rumando à terra da glória. Assim como nós, meus irmãos. Veja que a batalha deles começa depois da libertação. A nossa batalha também começa assim que somos salvos. Nessa caminhada gloriosa, enfrentaremos muitas batalhas espirituais. Porém, meus irmãos, uma das coisas mais daninhas para a igreja nessa batalha espiritual, e eu acrescento, e invisível, é quando um crente não tem noção que ele faz parte de um todo. Neste caso, duas coisas podem acontecer. Primeira, o indivíduo batalha sozinho, não se vê inserido dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade. Ou a segunda, ele não batalha,
e se julga desnecessário e pensa não fazer falta. Então ele pensa assim: sou um só, sou tão pequeno, e se não estivesse nesta igreja, não faria diferença nenhuma. Irmãos, a lição que podemos aprender desses versículos é que cada crente tem uma função a exercer na igreja de Deus. E com os irmãos não pode ser diferente. Portanto, para que esta igreja glorifique a Deus e alcance a vitória desejada, é preciso cultivar a responsabilidade de uma vida de oração corporativa. Isso demonstra dependência e confiança em Deus. Mas também é necessário uma vida de solidariedade, servindo uns aos outros. Vocês não trabalham isolados. Vocês são um rebanho de ovelhas. Quem anda isolado é gato. Gato. Gato não se junta em rebanho, anda isolado. E quando se junta, pode ver, você vê 4, 5 gatos juntos, estão brigando. Ovelha não, ovelha tem senso gregário. Ela sabe que depende de estar unida para sobreviver. E é isso, meu irmão. Esse é o primeiro princípio que torna uma igreja vitoriosa. A compreensão que cada irmão deve ter, que faz parte de um todo. O segundo e último princípio que pode tornar uma igreja vitoriosa é a compreensão que cada irmão deve ter do seu papel individual. Irmão, eu vou pedir, por favor, ninguém abra essa porta, a não ser que seja uma emergência. Senão ninguém consegue falar. A compreensão que cada irmão deve ter do seu papel individual. Moisés, Arão, Josué, os seus soldados, cada um tinha algo a fazer. Você entende isso? Cada um tinha uma responsabilidade individual. Então, não competia a Moisés fazer o trabalho de Josué. Não competia a Josué fazer o trabalho de Arão e Não competia a Arão fazer o trabalho de Moisés. Não competia a fazer o trabalho de um comandado de Josué. Então percebam, sem ciúmes, sem queixas, sem desejo de prepotência, sem desejo de mando, sem desejo de domínio, cada um compreendeu que tinha um trabalho específico a fazer e que se não fizesse, viria a derrota. E cada um agiu conforme a capacitação que recebeu de Deus. Enquanto alguns lutam no vale, outros oram no topo da montanha. Então notem, Moisés é o líder. E as mãos erguidas são um símbolo do seu ofício profético. Arão e são os seus assessores e poderiam dizer: olha, isso não é problema nosso. Moisés que se vire. Ele é quem é o profeta. Mas eles disseram: isso é nosso. Por outro lado, Josué e os soldados poderiam dizer: Moisés está numa boa, sentadinho, e nós estamos aqui derramando sangue. Eles não disseram isso. Por quê? Porque cada um reconheceu o seu lugar. Nenhum deles se omitiu e nenhum deles quis ir além daquilo que Deus estabeleceu para ele. Então preste atenção.
Nenhum crente pode dizer diante de Deus: sou muito simples, eu sou muito tímido, eu sou despreparado, não há coisa para eu fazer nesta igreja. Então, moça, se no seu trabalho você faz as coisas como quem faz para Deus, nada do que você faça entra na categoria de insignificante. Não há ninguém que não possa dizer: eu não tenho nada para fazer. Você tem um ministério da evangelização, você tem um ministério da hospitalidade, da administração, da solidariedade, da compreensão, ministério da oração. A exemplo de Moisés. Moisés estava idoso. Ele não podia ir para o campo de batalha, mas ele estava orando. E era fundamental o papel dele ali em oração para que o povo recebesse a vitória, alcançasse a vitória. Então, moral da história é a seguinte: você pode ser útil, pouco importa o tamanho da sua tarefa. Quando Deus lhe dá uma tarefa para executar, Ele não quer que você fique preocupado com a sua grandeza ou insignificância. Ele lhe pede apenas que seja fiel e confie nele. Vejam os versículos 14 a 16. Então, disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, para que ele transmitisse às gerações posteriores os feitos de Deus em favor de Israel. Quando o povo pensasse em desconfiar de Deus, está Deus conosco ou não, eles lembrassem dessa história, que Deus está com seu povo. Porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Meus irmãos, e Moisés creu na palavra do Senhor. E porque ele creu na palavra do Senhor, veja o que ele fez no versículo 15. Moisés construiu um altar e declarou seu nome: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Percebam, Moisés não construiu um monumento para si, ou para Josué, ou tampouco para o exército de Israel. Vocês lembram da batalha que Saul teria que travar com os amalequitas e destruir tudo e arrasar ainda havia um remanescente amalequita que precisava ser exterminado para cumprir a palavra do Senhor? Saul poupou o melhor das ovelhas, poupou o rei Agag. E aí Deus chama o profeta Samuel e diz: vai lá falar com Saul, ele é desobediente. E quando Samuel chega lá no arraial, pergunta para o Saul: cadê Saul? Eles disseram: ele levantou um monumento para si. Ele levantou um monumento para si. Mas aqui não, meus irmãos, o altar não é chamado de Moisés é a minha bandeira, ou a vara de Deus é a minha bandeira, mas o Senhor é a minha bandeira. Um estandarte militar fixado sobre um monte em sinal de conquista. Esse passa a ser o grito de guerra do povo nas batalhas vindouras. Toda vez que o povo ia enfrentar uma batalha, eles gritavam: o Senhor é a minha bandeira. Então entenda, meus irmãos, a construção do altar é um modo de render graças a Deus pela vitória. A subida de Moisés ao monte e o levantar de suas mãos, segurando a vara de Deus, representavam uma luta do próprio Deus contra Amaleque. De modo que ele reconhece que era Deus quem capacitava, era Deus quem motivava,
o exército israelita para a batalha. Israel foi vitorioso, não porque Josué era um gênio militar. Aliás, é a primeira vez que aparece a palavra Josué. É aqui. Ele não era um gênio militar. Ou porque Moisés era um homem de oração, Israel venceu. Não, mas venceu porque Deus era o seu capitão na luta. Deixa eu fazer uma pergunta. No meio daquela batalha, alguém teria de lutar? Sim. Sim. Assim que Deus estabeleceu, Deus disse, agora vocês têm que lutar. É igual a nossa salvação. Na nossa salvação nós não podemos fazer nada. É Deus quem luta por nós, quem nos liberta, quem nos salva. Mas depois Deus não vai lutar por nós, agora a luta é nossa. E é isso que está simbolizando aqui. Batalha da igreja. Então, no meio da batalha, alguém tem que ser um bom general, alguém tem que ser um bom soldado, não é verdade? Porém, no final das contas, a vitória vem da mão de Deus, não do homem. O esquema é o seguinte: Josué confiaram em Deus, Josué e seu exército, melhor dizendo, confiaram em Deus e lutariam. Moisés e seus companheiros confiariam no Senhor, intercederiam e Deus faria o resto. E Deus faria o resto. Meus irmãos, é ilusão pensar que um novo pastor vai resolver todos os problemas da igreja. E vai trazer a vitória onde deve haver vitória, sem que o povo participe. Sem que cada membro da igreja entenda que faz parte de um todo. Sem que cada membro da igreja entenda o seu papel individual, sua responsabilidade. Se o pastor lutar sozinho, suas mãos vão cansarem rapidamente. Rapidamente. Meus irmãos, aqui está estabelecido o padrão de como o povo de Deus deve enfrentar suas guerras espirituais. Até que chegue ao céu, à terra gloriosa. Isso nos ensina que a instrumentalidade não deve ser desacreditada, pois Deus a usa. Mas nunca se deve permitir que o instrumento usurpe o lugar de Deus, pois deve-se sempre lembrar que é Deus quem o usa. É adequado que aquele que faz todo o trabalho receba todo o louvor. O Senhor é a minha bandeira, a bandeira do povo de Deus. Então, eu quero concluir dizendo o seguinte, meus irmãos, em especial os irmãos de Petrolândia. Vocês só serão fortes, como Paulo sentia que era, pela força que Cristo coloca em cada membro da sua igreja. Portanto, façam o trabalho como se tudo dependesse de vocês. E então confiem em Cristo, sabendo que tudo depende dele. Ele próprio disse, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Uma igreja como a igreja de Petrolândia, que tem enfrentado problemas sérios já há muito tempo, muitas batalhas. Essa igreja precisa, de forma corporativa, subir ao monte, orar, 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 orar. E batalhar. Saber que tudo depende de Deus não exime nenhum membro da sua responsabilidade de cumprir o seu papel individual no corpo.
com os dons e capacitação recebida graciosamente de Cristo. Cristo, ao subir aos céus, distribuiu dons à sua igreja. Como diz Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Isso é responsabilidade humana. Porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Isso é soberania divina. Então, saiba, é pecado confiar nos meios sem Deus. É pecado pensar que está trazendo um pastor e que ele vai resolver os problemas sem que a igreja se coloque na dependência de Deus. Também é pecado confiar em Deus e não usar os meios. Orar sem usar os meios é zombar de Deus. Qual é a conclusão? Esta igreja deve orar e labutar, certa de que Deus, em meio a situações difíceis e adversas, se faz presente na vida do seu povo. O fato dela trazer um pastor para pastorear essa igreja demonstra o cuidado de Deus com o seu povo. Assim como o povo de Israel, que reclamou que estava morrendo de sede e que preferia morrer no Egito. Ainda assim, Deus chama Moisés e diz, dê água ao povo. É a mão de Deus dando água àqueles que têm sede. Então, notem, quando se viram atacados pelos amalequitas, tanto Moisés quanto Israel recorreram à ajuda divina, simbolizada pela vara de Deus. Deus é quem provê o livramento deles diante da oposição dos inimigos. Portanto, a salvação de Israel não residia na sua capacidade. Nem também ela precisaria desesperar-se perante um ataque repentino, mas deveria colocar sua confiança no Senhor e esperar dele a vitória. Da mesma forma, quando essa igreja enfrentar circunstâncias difíceis e não encontrar forças para lidar com elas, ela necessitará buscar ajuda e suficiência em Deus, crendo em seu poder para capacitá-la a passar pelas provas e tribulações. A oração corporativa e a súplica a Deus são essencialmente necessárias para que essa igreja prevaleça sobre todos os seus inimigos. Os irmãos nunca podem esquecer que não é a sabedoria nem a habilidade humana que proporciona suporte para a igreja encarar os momentos difíceis. A força da igreja provém da dependência de Deus, da dependência do Senhor. Portanto, aprendam que embora Deus desse a vitória, preste atenção nisso. Embora Deus desse a vitória, aquele povo só conseguiu desfazer a Amaleque porque era propósito de Deus e porque Josué era um tipo de Cristo e do mesmo nome. E é em Cristo que a igreja é mais do que vencedora. Somente o seu braço despojou principados e potestades e derrotou todas as forças deles. A destruição de Amaleque foi um tipo da destruição de todos os inimigos da igreja de Cristo. Vou apagar a memória. Um dia Deus vai apagar a memória de todos esses inimigos.
Qualquer um que guerrear contra o Cordeiro de Deus e a sua igreja será completamente derrotado por ele. Cristo vive eternamente no céu para interceder por sua igreja. Enquanto estamos aqui no vale, lutando as batalhas da vida, a sua força ao nosso favor nunca falha. E eu quero concluir mesmo com um texto de Isaías. Abra Isaías. Capítulo 11. Versículo 10. Parte A apenas. Isaías 11, 10a. Naquele dia, recorrerão às nações, isto é, os eleitos de todas as nações. Eles vão recorrer à raiz de Jessé, que está posta por estandarte, por bandeira dos povos. Irmãos, é olhando para Jesus que somos salvos, especificamente olhando para a cruz. Jesus mesmo disse: é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Jesus foi levantado em uma cruz para morrer por nossos pecados. Agora, é olhando para Cristo crucificado e ressuscitado que vivemos. Nosso estandarte de vitória, nossa bandeira é a cruz, onde ele sangrou, morreu pelos nossos pecados. Portanto, sempre que esta igreja for atacada, Cristo e a sua cruz nos dão coragem para a luta. Isso está escrito em um livro para memória. Amém. Amém.